Olá pessoal, satisfação estar de volta aqui com vocês para mais um momento aqui de compartilhamento de inteligência, de informações, de dados, enfim, de um conteúdo extremamente relevante para todos aqui que ajudam a construir esse agro no Brasil e hoje em especial os nossos companheiros aí produtores de soja. Tá aí uma cultura que a gente precisa dar a devida atenção e principalmente o devido respeito à turma que está envolvida aí na produção deste grão, não só pela importância que ele tem hoje na cesta de exportação, mas principalmente pela importância que ele tem no incremento do desenvolvimento regional, principalmente das regiões que se despontam aí como grandes produtores. E hoje eu fiz questão, hoje como vai ser uma conversa com muita consistência, com muitos números, eu fiz questão de convidar alguém que a gente já anda junto, já tem bastante tempo, e eu sempre digo que a gente precisaria gravar mais, né? A gente já gravou alguns materiais aí, e como a gente opera junto em diversas frentes, então eu convidei aqui meu amigo Fernando Borges para estar conosco, para nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e principalmente agora que está começando aí a fase de plantio da próxima safra, né, Fernando? Então está na hora da gente conversar sobre algumas coisas. E hoje, especialmente, eu quero desmistificar algumas coisas, viu, Fernando? Eu acho que a gente está com uma miopia muito grande com relação a uma série de assuntos e hoje eu quero tocar nessa questão com mais incisividade, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, bem-vindo aí. Aqui não precisa te dar as boas-vindas à casa, porque a casa é sua, então você manda e a gente obedece aqui. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. E vamos lá, Fernando. Obrigadão, Gilson. Sentindo em casa, claro, mas mandar nunca, né? A gente está mais para obedecer, graças a Deus. Dentro do contexto, a gente tem falado muito, né, Gilson? Você falando assim, me lembra sempre da questão que você traz sempre, né? Nas suas falas, você traz sempre a questão da grande virada de chave que tem que acontecer no agro, e a soja precisa muito, que é a mudança de mindset do produtor. E aí a ideia é que a gente fale muito, quero te ouvir também muito e poder contribuir muito com os nossos produtores de soja, que estão nesse momento começando a safra 25-26, no contexto que historicamente tem muita coisa acontecendo, né? É guerra, o juro nesse nível que está, questão de gestão cada vez sendo mais importante, né? Então a gente traz os números e vê como é que nós estamos e para onde nós vamos. Assim a gente consegue abrir uma discussão. E daqui a pouco, né, até para deixar uma provocação para nós aqui, trazemos produtores para sentar nessa mesa aqui com a gente e ver, além da nossa perspectiva, da deles, né? E seguindo essa questão da história, vamos dizer aí, eu acho que é importante que nem todo mundo nos conhece, né? Então eu sempre peço que os meus convidados façam uma pequena introdução e eu queria entender o seguinte: a sua formação é engenharia agrônoma, né? Você é um engenheiro agrônomo, certo? Eu particularmente gosto da cabeça de engenheiro, mas me preocupa muito a distância que tem entre as questões técnicas e as questões mercadológicas. Como eu venho da área comercial, aí tu tem sempre que estar muito antenado com isso, então eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Conta um pouco da sua história bem rápido, Fernando. Desde a sua formação básica, né, acadêmica, quando é que você despertou para isso, a sua formação, e como é que você foi parar na questão da tecnologia e dos números? Porque assim, é raro gente da sua área com a habilidade que você tem a respeito de tecnologia e principalmente a habilidade que você tem com o domínio dos números. Então, para ninguém assustar, achar que você é economista, mostra que dá para um engenheiro agrônomo operar diferente. Conta para a gente a sua história rapidamente. Eu acho que parte, tentar resumir o máximo possível, que acho que parte daquela questão que eu falo sempre em palestra, sempre que eu estou discutindo, é que não tem nenhuma pessoa hoje que não está, a terceira geração estava no agro, né? Então pode ser que pessoas que estão totalmente urbanizadas, mas a mãe ou o pai veio do agro. Então, nesse contexto, meu avô era produtor rural, sempre falando de agro, né? E quando foi para escolher a faculdade, eu quis alguma coisa voltada para a raiz. Então, você nasceu na década de 70, é isso? 76, né, em Anápolis, e meu avô já não tinha mais fazenda quando eu nasci, mas sempre a história foi de cresci na fazenda porque ele administrava uma fazenda, mas sempre foi aquela história de falando de agro e falando das perspectivas. E quando eu me deparei com a possibilidade de fazer um curso superior, pensei em todos e achei que o agro poderia ser onde eu poderia contribuir melhor para a sociedade. E
comecei em Itumbiara. Você entrou em que ano, mais ou menos? Eu entrei em 94 em Itumbiara, bem na virada do real. Aí já vai puxando os links, né? Comecei em 94, quando teve aquela virada, eu estava no URV na época, né? Então foi um momento... Janeiro de 94, a URV e o real, julho de 94. Justamente, teve a transição e comecei a faculdade nesse momento. Só que eu queria alguma coisa diferente, porque eu cheguei na faculdade, como eu já percebia, todo mundo falando lá de trapoeraba, carrapicho de carneiras, doenças de plantas, né? Eu falei, bom, esse é o que o agrônomo faz naturalmente, normalmente. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu percebi que lá não tinha essa pegada mais voltada para gestão, mais voltada para alguma coisa que fosse mais... Eu já era programador. Então, desde o início, você já viu isso? Já percebi de cara, e como eu era programador, eu gostava muito de tecnologia, e na época que estava surgindo o celular, então estava toda aquela transição, eu queria participar mais disso, e vi que lá eu não teria essa capacidade, né? Sou cidade interior, embora fosse uma faculdade boa, e eu tranquei a matrícula e fui para a UNB. E lá me realizei, achei tudo que eu queria, eu cheguei logo sendo monitor do laboratório de informática. E aí você se forma em 2001. Não, aí eu fui para... Deu uma enroladinha. Deu uma enroladinha porque eu fui para outro curso, né? Eu achei que a agronomia não seria meu curso, fui para química. E na química eu vi que eu conheci o pessoal da agronomia jogando truco e vi que tinha uns agrônomos lá que era mais meu perfil, que lidava com laboratório, com gestão e tal, e comecei e voltei para agronomia e me formei em 2001 e por destino quis, né? Deus quis me colocar num caminho onde eu aprendi muito sobre gestão, tive orientação de alguns professores, participei do programa PAPLAC, né? Programa de apoio à pecuária leiteira em área de Cerrado, foi criado pelo o coordenador Marcelo Martins, que é um grande amigo, embora não veja ele há um tempinho, mas eu considero um cara que me ajudou bastante na profissão. E lá eu comecei a ter a visão de gestão, com planilhas de Excel, com gestão de propriedade de leite. De 70, né, meados de 70, você entra na academia no meio da década de 90, no meio do Plano Real, sai aí no último mandato do Fernando Henrique, né, o Lula se preparando para assumir. Só para a gente colocar alguns números, né? Você falou que já era programador, então assim, o Brasil teve a grande transformação das telecomunicações nesse intervalo aí, tá? Porque enquanto você entrou na faculdade estava lá, o governo Fernando Henrique estava fazendo a privatização do sistema Telebrás, que tirou o Brasil de 30 milhões de linhas para 180 milhões de linhas em uma década, vamos dizer assim. E mais de 100 bilhões de investimento foi gerado. E eu digo isso porque quando você muda a forma de comunicar, você muda totalmente a forma de viver numa sociedade. E você comentou, por exemplo, do início dos celulares, né, que foi essa privatização que permitiu maior acessibilidade, né, para o restante. Então você nasce na década da Embrapa, né, você entra na academia na época que o Brasil está se abrindo para o mercado internacional, que essa abertura é feita pelo governo Collor, ali a partir de 1990. O Brasil ainda tinha uma agricultura incipiente aí, porque a gente sai de uma subsistência em 60, 70, a gente começa a espalhar aí 2.000 pessoas no mundo buscando conhecimento com aquela história da Embrapa. 80 foi um terror, essa década, terror, né? O governo totalmente envolvido nisso, CFP, preço controlado, plano atrás de plano. Caos, né? E aí em 90 a gente começa a estruturar isso, e aí eu acho que um simbolismo bom para a turma da soja é safra de soja 99-2000. Para a gente lembrar, porque você estava caminhando aí do meio para o final da faculdade. Foram 30 milhões de toneladas. Tá, vamos lá, números, gente, só para a gente guardar. Esse ano a gente deve ir para 160, 165 milhões de toneladas. A safra de Goiás em torno de 35 milhões de toneladas de todos os grãos. A de soja, 17 milhões. Então, Goiás hoje sozinho produz mais do que a metade do que o Brasil inteiro produzia em 99, 2000. Só para a gente entender, hoje no mundo, vamos colocar aí que tem em torno de 140 a 150 milhões de hectares cultivados de soja. Tá, o último número preciso que eu vi eram 146 milhões de hectares, dos quais 47, quase 48 milhões de hectares no Brasil. Desses 48 milhões de hectares, sei lá, 5, 6 milhões de hectares aqui em Goiás. Por que é importante dizer isso? Porque número é o que faz a entrega. Quando a gente olha o número, a gente vê assim, o que virou isso que nós estamos conversando? E já que nós estamos falando de evolução tecnológica, você foi para a química, por exemplo, o que fez a agricultura chegar no ponto que está agora, em parte foi a química. Eu falo, primeiro veio a física mecânica,
né? Porque com a evolução do maquinário a gente conseguiu dar muito mais força para o homem do campo, né? Uma coisa era puxar um arado com as costas, outra coisa é colocar um animal para puxar um arado, depois um trator para puxar um arado. Depois a gente aprendeu que, olha, além dessa evolução mecânica, nós trouxemos uma evolução química muito grande. Nós trouxemos um laboratório junto. Você falou do laboratório aí. Só que a gente não entendia nada de gestão, Fernando. Se é que a gente pode dizer que a gente já entende alguma coisa, mas vamos só dizer. O país, nesta fase, nós começamos um processo de informatização tardio, porque a gente tinha um país com lei de proteção de mercado, né, com menos acesso às tecnologias internacionais, com dificuldade de comunicação, com dinheiro muito caro, uma inflação de mais de 3.000% ao ano, um juro, uma inflação de 80 até 86% ao mês, que dava mais de 3.000% ao ano. Então, como é que você vai fazer um setor como o agro, que tem preços estanques? Quando eu falo preço estanque, o agro não tem a possibilidade de quem opera o mercado de grande consumo, que é onde a gente coloca as marcas, graças à possibilidade de colocar uma marca, ter uma certa manipulação de preço, do qual tira do consumidor o poder de análise daquilo. No agro a gente não tem essa possibilidade, porque é muito fácil ver o preço de tela da soja. É muito fácil ver o preço de tela da B3, colocando o preço da arroba, colocando o preço da saca de milho. Então, resta ao produtor muito menos alternativas de ganhos em cima de preços do que outros segmentos. Com certeza. Então, eu quero te perguntar assim, depois que você saiu da faculdade e que você foi para o campo, e eu sei que você teve condições de conviver muita coisa, e você falou no início da sua fala sobre mindset. E eu sempre digo o seguinte, quando me perguntam, Gilson, qual é o maior ofensor do agro? Qual é o maior ponto fraco nosso? É a infraestrutura? É o custo de dinheiro? É a mudança climática? E eu falo, nenhum desses. O principal ofensor do agro é a mentalidade. É o mindset que você falou. Então, assim, traz pra gente agora esse fato de você ter experiência na programação, depois teve experiência, foi pra química, entendeu aquele negócio, voltou pra agronomia. Eu sei que você teve uma vida muito intensa nas instituições, né? Então você lidou com grandes personagens nisso daí. Qual foi o choque que você teve quando você foi para o campo? Porque eu sei que você também é um homem de campo. Você é um técnico que gosta da botina lá na terra. É interessante porque eu estava nesse programa Paplac. No Paplac a gente acompanhava 20 produtores como estagiário, né? Que ano que é isso já? Isso, 97 a 2001. Então você já estava acompanhando produtor já, no início desse século. E era bem intenso. No final do século passado, olha que eu estou ficando velho, no final do século passado você já estava acompanhando produtor no campo. Eu me lembro que o software que a gente usava na época chamava-se Monte Panaceia. Era um software americano. Nome ótimo. Panaceia. Panaceia. E ele era DOS, então era aquela tela preta que você tinha que... Era uma loucura, uma coisa assim muito... Olhando para o... Ficava piscando, esperando um comando. Isso, olha, os jovens olhar aquilo hoje, eles vão ficar achando que é muita tecnologia, mas na verdade não era nada de tecnologia. Era muito, muito precário. E a gente acompanhava essa quantidade de propriedades, e aí eu fui indicado pelo próprio Marcelo para trabalhar na Embrapa. E foi quando o horizonte realmente abriu. O Dr. Rui Veloso, meu orientador até hoje. Isso, mais ou menos 20 anos depois da formação da Embrapa. Isso, mais, né? Foi 2001, Embrapa foi 74. Ah, tá, 30 anos. Desculpa, isso. Quase 30 anos. Né? Isso, então o Dr. Rui trouxe uma visão, né? Porque a visão que a gente tinha na UNB é a mesma visão de Viçosa. A gestão é a mesma visão de Viçosa. Coicote você tem aquela Matsunaga e tal. A gente via os números ali estanques da atividade de leite, da atividade de soja, da atividade... A visão que a escola do Dr. Rui trouxe, a escola escocesa, foi uma visão da fazenda como um todo. Então eu parei de enxergar o leite. Eu comecei a ver a fazenda como um todo. Me trouxe essa visão e eu comecei forçadamente, né, pela orientação dele, os projetos que a gente desenvolveu foram todos nessa vertente, e eu comecei a olhar numa fazenda, se o cara falasse, Fernando, vem aqui para você ver o boi, o confinamento. Eu olhava o confinamento e ficava olhando para o lado. Mas o que você está vendo? Eu quero ver o resto. Então, o assunto, só o confinamento não serve para mim. O assunto integração lavoura-pecuária, então, já estava no seu DNA. Há muito tempo. O Dr. Sebastião Conrado foi um produtor que a gente acompanhou pela Embrapa, é um cara um saudoso, Dr. Sebastião Conrado, e lá na fazenda dele, em 2001, quando eu me formei, eu já atuava com ele. Então, quer dizer, desde 99, 2000, nós começamos a visitar o Dr. Sebastião, já fazia integração lavoura-pecuária. O que se falava? Você lembra de alguma coisa sobre o preço de terra nessa época? Não o preço em si, mas era um negócio já valorizado como hoje? Ainda não tinha todo esse valor de hoje. Era bem e os personagens do agro, os protagonistas, eram valorizados?
Muito menos. Né? Ou eles estavam mais por Jeca-Tatu? Esse é um estigma que ficou muito, infelizmente, né, foi estigmatizado, essa questão do Jeca-Tatu, é uma coisa que eu sempre lutei contra, né? Até hoje eu falo, tem gente que fala, mas no rural, no meio agro, eu falo, gente, nunca subestime um produtor rural com o celular na mão, ele tem muito mais capacidade de desenvolver, né, em termos de acesso à informação, então ele não consegue aglutinar, não vou falar sobre isso depois, ele não está conseguindo aglutinar isso e trazer para a gestão dele, mas o acesso todo mundo tem. É por isso que eu estou te provocando, porque assim, nós estamos falando várias coisas simultâneas e essas coisas aparentemente estão desassociadas e não estão. Então, por exemplo, nós fechamos a década de 80, nós tivemos mais de 8 planos econômicos num período de tempo curtíssimo. Depois nós tivemos a primeira eleição da redemocratização, né, a primeira eleição direta, depois das diretas já, que foi a eleição indireta, em 94. Em 84, em 89, quando tinham vários candidatos à presidência muito experientes. Nós tivemos Leonel Brizola, Lula, nós tivemos Paulo Maluf, nós tivemos Mário Covas, nós tivemos Aureliano Chaves, tivemos Ulisses Guimarães, Ronaldo Caiado, né, Afif Domingos, Antônio Henrique de Moraes, Fernando Henrique, Antônio Henrique de Moraes. Gente, é impressionante. Impressionante a quantidade de bons candidatos e até com, assim, alguns não eram bons, mas tinham histórico, né? Respeitava, que a gente tem que respeitar. E de repente vai para o segundo turno um total desconhecido, um caçador de marajás, né, do estado de Alagoas, né, sem demérito nenhum, mas um estado fora do contexto político, com outro candidato recém-saído, né, o PT tinha sido fundado no início da década de 80, isso era o final da década de 80, e a gente vê uma coisa absolutamente inusitada, né? Exatamente neste ano de 89 vão esses dois e o Collor se elege. E é feita uma abertura de mercado que tenta organizar, mas dá uma bagunçada maior no país. O agro sentiu bastante isso, a agroindústria sentiu mais ainda, né? Algumas pontas da agroindústria, como a área têxtil, praticamente foi dizimada. Passa uma década, Fernando, nós tivemos uma grande reestruturação no país, econômica, financeira. No governo Fernando Henrique nós tivemos um programa chamado PROER, que foi a reorganização dos bancos. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso, em conjunto, foi transformando o Brasil no que ele viria a ser no futuro, que é hoje. Esse futuro hoje foi construído nesse passado. Perfeito. E aí essa construção é porque assim, nós tivemos uma evolução brutal tecnológica. A gente saiu essa década que a gente estava começando a internet, achando que o e-mail era uma evolução do fax. Né? A gente não tinha... O Wi-Fi não era uma realidade, era conexão com fio. Né? Os modems, não sei o quê. Então, assim, uma limitação tecnológica enorme. Então, a gente até tentava evoluir, mas a gente tinha uma deficiência, né, de infraestrutura básica muito grande. E aí o que acontece? Quando você fala de sair da faculdade nesse período, já está visando para o produtor, e entra no final do Fernando Henrique II, e entra no Lula I, é uma conjunção de fatores, porque eu já pego um país de economia estabilizada, já negócios com a China, porque a gente tem a sensação de que esses negócios com a China começaram no governo Lula. E vamos lembrar que uma missão muito importante, principalmente para a área da proteína, foi no governo Fernando Henrique, ainda com o Pratinho de Moraes. Então, esse efeito China no Brasil hoje também não é do nada. Ele começa a ser construído lá atrás. Vamos lembrar que em 96 a gente estava soltando a primeira lei de classificação de carcaça. Em 2000, 2001, por exemplo, o IATF começou nos Estados Unidos em 99. Né? Entra no Brasil em 2000, 2001. Tinham 2 veterinários habilitados no Brasil para fazer IATF. Hoje tem mais de 9 mil. Então, assim, são coisas que quem olha hoje acha que sempre foi, que sempre existiu e sempre teve boi China, e a China comprando mais de 2,5 milhões de toneladas de carne no Brasil. Não existia. Nessa época também surgiu o plantio direto na palha, que era plantio direto. Estava começando hoje uma realidade quase 100%. E aí eu te pergunto, você viveu o produtor nessa época? Você falou que agora que acompanhava já produtores entre final de 99 ali e até 2001. Cara, como é que o produtor hoje, com essa enxurrada de mudanças, que isso veio passando em cima da gente, qual é a mudança crucial que você vê no produtor
daquela época com o produtor de hoje, Fernando? Eu acho que a essência ele mantém, que é produzir, sempre produzir mais, produzir com produtividade, buscar rentabilidade, né, buscar tecnologia. O produtor sempre foi atrás de muita tecnologia. O que mudou, eu acho que são os parâmetros, de certa forma, naquela época. Você lembra da produtividade daquela época? Então, 40 sacas de soja por hectare era excepcional, 35, 40 sacas de soja por hectare, eu lembro que era perfeito, $10, né, era um saco de soja. Quantos dólares é um saco de soja hoje? Mas naquela época o produtor, para buscar a tecnologia era muito mais difícil. Ele ia mais atrás da tecnologia. E hoje, como a tecnologia está muito, muito divulgada, né? Qualquer aparelho desse celular conecta o produtor com todas as revendas, com todas as produtoras de tecnologia, com todas as fábricas. Se você quiser ver a tecnologia de um trator, você vai no YouTube. Você consegue aprender a pilotar o trator, aprender a usar a tecnologia, acoplar, desacoplar, fazer o que precisava fazer no YouTube. Naquela época não tinha isso, então o produtor tinha que buscar muito, gastava muito tempo. Vamos dar alguns números aqui, só para a gente entender. Você falou uma coisa interessante, produtividade, 35, 40 sacas. $10 a saca. Então, hoje nós estamos falando, se não me engano, na última expedição safra, que é uma coisa que eu quero falar com você aqui, apontou Goiás com 71 sacas esse ano, se não me engano, não é isso? Isso, por aí, de média. De média. Então, 71 contra 35, 40, é o dobro. A soja hoje está acima de $20. Porque com a queda do câmbio ali, o preço caiu, mas o câmbio também caiu. Estou fazendo um cálculo aqui, deve estar dando $21, $22 talvez. Então, assim, dobrou o valor da soja. A quantidade, vamos lembrar, a safra de 30 milhões foi para 160. Então, assim, tem bem mais clientes hoje comprando do Brasil. Não tinha uma China comprando a quantidade de soja que compra do Brasil. Não tinha uma exportação e uma produção de proteína animal que puxa os grãos, como tem hoje. Mas aí eu vou te perguntar, olha só. Olha a quantidade de variáveis, porque se essa produtividade subiu de 35, 40 sacas para 70... alguma coisa foi feita. Aí você falou, não, o produtor sempre buscou tecnologia. Teve um incremento de uso de insumos de lá para cá. Teve um aumento e uma tecnificação de tudo. Os equipamentos ficaram mais robustos, né, os implementos, as máquinas. Significa dizer que o custo também aumentou, né, Fernando? Com certeza. E aí eu te pergunto, dá mais ou menos dinheiro hoje com o passado? Porque a tendência é assim, dobrei a minha produtividade. Não, dobrei a produtividade, quase tripliquei a produtividade, né? Não, dobrei. O preço de venda dobrou, então eu tenho que ter melhorado muito minha rentabilidade, não? Não. Rentabilidade, como commodity, né? Normal, a rentabilidade sempre diminuir. Por isso que a busca incessante por escala, por mais tecnologia, traz mais. Mas mesmo dobrando o preço? Mesmo dobrando o preço. Então meu custo subiu demais. Subiu mais. Então disseram aí, vamos dizer que insumificaram a agricultura. Justamente. Mas na maioria das vezes, quem fica com a margem, né, não é o produtor rural. Quem fica com a margem agregada por causa da tecnologia, geralmente é porteira para fora ou porteira. É antes da porteira ou depois da porteira. Dentro da porteira, o produtor fica geralmente com a margem que lhe compete, que lhe é permitida. Essa é uma discussão muito ampla. Mas, de fato, a margem do produtor, até uma coisa que a gente tem discutido muito, né? É se a gente divulga e como divulga os números do agro. Depois, quando a gente fala da expedição safra, né, que originou agora o nosso painel safra, a gente vai falar sobre isso, mas até que ponto a gente pode divulgar esses números amplamente, abertamente, né? Porque é o segredo do negócio, de certa forma, né? Quando você mostra a tecnologia, como você disse muito bem dito no começo, o que entrega é os números. Você pode traduzir toda a paixão do produtor em produzir, em acordar cedo, em produzir alimento para o mundo, como várias propagandas falam, né? Mas no final do dia o que interessa é o número. E aí, se esse número não reflete um resultado que faça sentido, né? O produtor fica incomodado, mas no final das contas, quando você divulga esses números de forma aberta, o que acontece? Antes da porteira e depois da porteira, que são fatores fundamentais, né? Eles, olhando para esses números, eles sabem exatamente, porque tem poucos de cá e poucos de cá. Então vamos discutir. Isso aí é uma coisa importante. O Brasil tem mais ou menos de 240 a 245 mil produtores de soja. No universo aí de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, mas das quais 3 milhões e meio aí são de microporte, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que sobra 1,5 milhão aí de propriedades distribuídas entre pecuária de corte, pecuária de leite, soja, floresta, fruta, e aí vai.
Tá? Mas hoje o nosso deal aqui é soja. Eu estou enganado, ou teve uma crise de 2008, aí uma grande reorganização do sistema internacional, um crescimento assustador dos fundos de investimento, que ninguém falava de fundo de investimento no início deste século. Existiam os fundos de previdência complementar. Os fundos de investimento adentram o Brasil com os fundos de investimento imobiliário, que só se aceleram de 2010 para cá. Essa história de Fiagro, ela é muito recente. É muito recente. Então, o grande financiador disso sempre foi o Banco do Brasil. Tá? Ok. Que era muito mais fácil lidar com o Banco do Brasil, porque tinha um gerente te atendendo ali. E um gerente numa época que a pessoalidade mandava muito. Essa tecnologia, Fernando, tirou essa pessoalidade, tá? Justamente. Aquele gerente que podia te ajudar num monte de coisa, não serve pra nada, não tem poder nenhum mais nisso daí. Nenhum, o sistema tirou o poder dele. E por que eu estou te construindo isso? Nessa mesma época, Fernando, aconteceu um movimento chamado de consolidação. Que foi o quê? Grandes plataformas sendo formadas. Então, eu vou ter que falar alguns nomes aqui, né? Tipo Monsanto Bayer. Um gigante alemão com um gigante americano. E um pessoal que já está envolvido nisso há bastante tempo. Vamos lembrar que o agro, da agroquímica, teve essa turma que estava fazendo gás na Primeira Guerra Mundial, fazendo napalm na Guerra do Vietnã. Plataformas como a Corteva, né, que reuniu várias outras marcas grandes ali. As montadoras, por exemplo, a Agco, né, que tem um conjunto de marcas debaixo do portfólio dela, e tem o capital por trás disso, forçando isso, Fernando. E aí, quando você fala antes depois da porteira, o último movimento parrudo desse capital foi com as revendas, que era a última fronteira onde o grande capital não tinha entrado. E tomaram uma surra grande, o que mostra que talvez o capital não tenha conseguido ler ainda como é que a banda toca no agro. Porque no agro, Fernando, sem relacionamento, não se faz negócio. E não adianta você ter relacionamento se não tiver conhecimento daquilo. Então eu quero te perguntar, como é que esses 243 mil produtores de soja, que é menos de 5% da base nacional, e vamos dizer assim, pouco mais não daria, vamos dar 10%. Como é que esse pessoal vai se organizar, Fernando? Qual é a chance que esse povo tem de lutar com essa turma de antes da porteira e depois da porteira, considerando que aí, sei lá, 80% da produção de soja do mundo é movimentada, manuseada, sei lá que nome que eu dou para isso, por, sei lá, 5 empresas. Como eu tenho falado sempre, o produtor precisa entender que produzir soja não dá dinheiro, Gilson. Esse é o grande gargalo. Isso é pesado, hein, Fernando? Produzir soja não dá dinheiro. Quando eu falo isso, a pessoa fica assim, mas como assim? Então o produtor é produtor. O nome produtor rural, né? Eu produzo soja, mas produzir soja não dá dinheiro. E como é que eu faço? E o produtor fala, tá, mas você está falando que só produzir soja não dá dinheiro. O que é que dá dinheiro? Eu falo, comprar insumos e vender soja. Aí isso dá dinheiro. Então a gestão da produção de soja. Isso, mas como é que o produtor pode comprar bem? Simplesmente olhar preço? É simplesmente fazer 3, 4, 5, 10, 15 cotações e olhar o menor preço e comprar isso, que vai fazer uma boa compra? Acho que não. Não, tem uma palavrinha que é muito importante aí, que é o que eu fiz na safra passada, na safra retrasada, é o histórico. Histórico de preços, histórico de resultados, conforme o insumo, é muito importante. Então não é só comprar preço. Mas ter histórico não pressupõe que ele tenha registro, Fernando? Aí é o ponto que chegou. Você não faz gestão sem registro, né? E aí eu te pergunto, quantas empresas desses 240 mil produtores aí, quantos têm software? Eu vi uma análise esses dias aí falando que em torno de 9% de produtores têm software, mas agora... Porque eu tenho um número dizendo que quando soma tudo quanto é software no Brasil, não dá mais do que 70 mil propriedades no Brasil com software. Sim. Agora, vamos falar assim, 100 mil, tá? Isso juntando todo mundo, tá? É um ponto super interessante, a gente fala com muito conhecimento de causa. Uma coisa são produtores que assinam software. Outra coisa são produtores que utilizam software. Se você me perguntar quantos produtores assinam software, isso é fácil. A pessoa faz um levantamento aí, vai dar 9%, que seja 10%. Assinar significa que eu pago para alguém ali para dizer que eu tenho um software. Eu pago o software. Agora, uma das experiências que eu tive foi fantástica na Expedição Safra, né? Quando eu falava com os produtores, eu falava, não, mas eu tenho software. Muitos produtores assinam 2 softwares, 3 softwares, tá?
Até mais, porque tem uns aplicativos também que ele usa. Ele tenta usar um, falta alguma coisa, e o outro fala que tem, ele pega o segundo. Pega o outro e tal, mas no final das contas ele não tem. Quando você chega no final, quando a gente apresenta a ferramenta painel Safra, que ele olha no final e fala: isso aí eu não tenho. Quantos anos você usa software? Você assina software e usa software pelo funcionário, pela esposa, pelo filho, por ele mesmo e tal. Muitos produtores responderam 4 anos. Há 4 anos que eu uso tal software, conjugado os dois e tal, mas eu nunca tive um fluxo de caixa projetado, como estamos mostrando. Eu nunca tive um custo de produção fechado da minha safra. Eu falei, mas então você é um usuário de software, você não usa os dados que o software te dá, que são transformados em informação, e essa informação te traz uma nova forma de tomar a decisão. Aí ele abre o olho e fala assim, caramba, eu não uso os dados que eu tenho. Você tocou em tomar a decisão. Então vamos voltar um passinho atrás. Eu acho que até antes de falar de gestão, Fernando, né, a gente tem que falar o seguinte: a forma de plantar soja. Vamos lá, a gente chega até 12 entradas de máquina numa safra de soja. Ou até um pouco mais, dependendo da região, da época, do ano. Mais ainda do que isso, né? Isso já me deixa horrorizado, porque essas máquinas todas precisam de diesel para rodar. Mas vamos lá. Eu tenho uma fase que é preparação do plantio, eu tenho uma fase que é o plantio, aí eu tenho uma fase que é o... Como é que chama? A produção da lavoura, né? Produção, e para chegar na colheita, certo? Para depois entrar ainda na logística de movimentação. Então são fases bem distintas. E algumas fases eu dependo de muita gente, outras fases eu dependo 100% de terceiro. E outras fases eu dependo muito de mim. Mas sempre eu tenho uma dependência com São Pedro, que é um cara temperamental. Esse rapaz, esse senhor, é um cara complexo. Tem dia que ele toma decisão lá que ele fala assim, ó, nem Deus muda o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas eu estou te provocando isso pelo seguinte, ó. O conhecimento do solo, para mim, é a primeira matéria que a gente deveria aprofundar muito. Porque até pouco tempo atrás, meu amigo, eu falo isso com conhecimento de causa, porque a minha família vendeu fazendas em regiões, eram fazendas de pecuária, ou de plantação de caju, por exemplo, que hoje são regiões de soja, mas que se alguém dissesse pra gente, eu trabalhei nessa fazenda na década de 80, final da década de 80, se alguém dissesse naquela época que ia produzir soja no lugar daquilo, que a gente tinha dificuldade de plantar capim, Fernando, fala assim, interno, cara. E hoje é uma região de soja com mais de 65 sacas por hectare, batendo 70 sacas por hectare. Então você concorda que alguém passou a entender melhor aquele solo. Talvez passou a construir aquele solo de uma forma diferente. Alguém desenvolveu um tipo de semente diferente. Alguém fez um protocolo nutricional diferente, Fernando. Alguém pensou num implemento, numa maquinaria. Alguém pensou em algo. Ponto. Nesse ponto eu te pergunto, você que tem muita vivência como produtor, o quanto este produtor entende do solo dele, da fazenda dele? Eu tive uma grata surpresa, até já aproveitando para falar da minha trajetória, né, quando eu estive no Senar Goiás, passei pela CNA, pelo Senar Central, Senar Goiás, Sebrae, Federação de Agricultura, o IFAG, que é um instituto da Federação de Agricultura do Estado de Goiás, e numa determinada oportunidade, por conta da pandemia, eu fui organizar uma live, né? E eu convidei o Dr. Sebastião Pedro, da Embrapa, que é chefe-geral da Embrapa Cerrados hoje, e mais 3 produtores. Renata Ferguson, de Rio Verde, Paulo e Paula, são produtores de Silvânia e Itaberaí, Paulo Barcelos. Só gente graúda. Pessoas que usam tecnologia. E a ideia era falar sobre a tecnologia na lavoura da soja. Essa live está gravada no sistema FAEG Senar. Esses dias eu estava revisitando, porque foi uma grata surpresa quando esses produtores, esse pessoal veio, o tema era tecnologia. E aí, de repente, o Dr. Sebastião fala, antes de falar de tecnologia, o que se pensa como tecnologia, que é drone, que é sensores, que é inteligência artificial. A gente liga a tecnologia muito a equipamento. Isso. Aí ele falou assim, vamos falar de uma tecnologia que é básica e que muitas vezes o produtor não tem. Tecnologia é um modo de fazer algo diferente do que a gente fazia. E aí ele trouxe perfil de solo, foi falar de perfil de solo, conservação de solo, plantabilidade. Acabou. Foram 2h30 de live sem falar uma palavra sobre drone, sobre inteligência artificial e sobre qualquer outra coisa de sensorização. Então a surpresa é,
é bom, o produtor tem noção disso. Tem noção, mas a aplicabilidade disso, a usabilidade disso por causa de custo, porque por causa de tempo, é muito mais fácil hoje se falar de e o problema da conectividade. Não, isso é um negócio que eu sou meio... eu causo um pouco de polêmica quando fala disso. Quando alguém vem me perguntar sobre conectividade no agro, eu sou meio polêmico, porque você quer conectividade para quê? Para controlar o solo que você não... Você não entende. Não entende, ou não tem os dados desse solo. Eu tive um negócio de entender o solo, porque eu fui visitar um laboratório parceiro nosso, que se não me engano é o maior do Brasil. E eu fiquei impressionado com a estrutura deles. E aí eu fui me lembrar quantas coletas de solo a gente fazia no passado, Fernando. E hoje em dia eles me contando assim, quanto chega a ser feito 1 hectare de gente que está bem tecnificado. Só que eu pergunto assim, eu fiquei me perguntando no dia dessa visita, será que essa é a realidade de todo produtor? Será que esses históricos, porque lá no laboratório tem tudo guardado. E aí eu, como sou um homem de negócio de dados, eu fico pensando, nossa, quão rico é um banco de dados, que eu sei dizer a composição, meu amigo, de várias amostras de solo em diversos lugares diferentes do país, que eu posso comparar com outros dados de quanto eu gastei de insumo ali, de quanto eu gastei de armazenagem, de identificar meus gargalos ali, quanto eu gastei de diesel, Fernando, cara, dá pra gente construir um outro mundo desse jeito. De oportunidades, principalmente num país onde eu tenho mania de dizer que no Brasil, onde você bater a enxada, sai minhoca. Diferente do mercado americano. Porque hoje você mudar o grau de eficiência do americano hoje é complexo. Os caras estão transportando fertilizante por duto, Fernando. Os caras têm ferrovia no Brasil, no país inteiro. Essa não é a nossa realidade. Os caras não têm uma Selic lá de 15%, Fernando. Então você está vendo que vários problemas que a gente tem aqui hoje são grandes oportunidades, mas se a mentalidade, Fernando, estiver funcionando, porque você falou, precisamos ter histórico. Mas peraí, para ter histórico você está anotando. Isso é gestão. Por exemplo, nós nunca tivemos, a vida nossa não foi o tempo todo com um smartphone, com um computador não, Fernando. A gente fazia gestão no passado, amigo. Emitir nota fiscal à mão, fazendo controle de estoque no Cardex. Agora, hoje nós temos recursos tecnológicos para fazer a gestão diferente. E a provocação que eu te fiz é, quando eu falei, o primeiro choque que você tomou lá, qual é o choque de hoje, quando você visita esse produtor 30 anos depois e está vendo ainda... Tentativa e erro. Ainda tem produtores tentando fazer essa gestão, porque no final, o software é fácil hoje, né? O software está bem mais acessível, é web. Eu lembro que quando a gente começou a falar de software um tempo atrás, quando eu fiz estágio no Ministério da Agricultura, que a minha função lá era cuidar da parte tanto de informatização quanto da parte de fiscalização. Que ano que era isso, mais ou menos? Eu fiz estágio lá em 96 e 97, Ministério da Agricultura, na Gerência Nacional de Corretivos, Fertilizantes e Inoculantes. Então, quando eu tinha que reinstalar os computadores, e também no estágio que eu fazia no laboratório. Não tinha nada pirata nessa época, né? Não, quando era pirata eram vários disquetes, você tinha que comprar, vinha uma caixinha com CD dentro. Mas não tinha coisa pirata, não tinha? Só tinha. Era o que mais tinha. Dentro do próprio Ministério a gente usava, porque não era muito caro, era muito difícil, né? Então a gente ficava ali, na hora de instalar o software era muito caro, era muito difícil, era muito custoso, gastava-se muito tempo, né? E se desse algum problema, você tinha que formatar o notebook, você tinha que formatar aquele computador que era uma caixona com um monitor tubo desse tamanho. Então era muito difícil. Gabinete desse tamanho. Hoje você faz, você ainda pergunta, quando você vai pegar um aplicativo, alguma coisa, você fala, ele é responsivo para mobile? Olha o nome, que bacana. Ele é responsivo para mobile, ou seja, funciona aqui também. A mesma tela que eu vejo ali, eu vejo aqui, vê. Então essa facilidade, embora tenhamos essa facilidade, que eu já vislumbrava lá atrás, quando eu tive meu primeiro celular, eu pensava, meu Deus, quando eu precisar de ir na fazenda, eu lembro que a gente ia na fazenda, coletava os dados em papel, não tinha notebook ainda, né? Coletava em papel, trazia para a universidade, no laboratório da zootecnia, para poder lançar os dados. E um software que era feito... E o produtor fez a atualização de software da mente dele? Então, esse é o ponto. Hoje tem software como serviço, web, você precisa só de usuário sem internet para funcionar, mas o produtor ainda está analógico na hora de fazer gestão. De uma forma geral, né? Tem muito produtor lógico, tem muito produtor que está pensando digital, sim, mas pensando no contexto geral, né?
ainda está muito analógico, ainda toma decisão, embora use o WhatsApp, tá? Diga-se de passagem, como eu disse anteriormente, o produtor está antenado sim. Se alguém falar que o produtor não tem... Mas o WhatsApp é só uma ferramenta de comunicação. Isso, se você não conseguir usar... Ele não é, porque é aquele que a gente fala, é uma ferramenta tecnológica, sim. De processamento de informação, Fernando? Não. Ela é uma ferramenta de distribuição de informação, ponto. Boa e ruim. Porque por ela sai um monte de coisa ruim. Tá? Mas eu queria te perguntar o seguinte, se nós não fizermos uma atualização aqui, esses números todos aconteceram, cara, o Brasil com toda essa dificuldade, com Selic de 15, com programa político de quanto é lado, Fernando, a gente não para de bater recorde de aumento de área plantada, de aumento de produção, de aumento de produtividade, de aumento de abate, de aumento de exportação. Estou certo ou errado? Tá certo, mas tem outros aumentos, aumento de endividamento produtor. Peraí, eu vou chegar aí. Peraí, se está aumentando, significa que tem mais clientes comprando no Brasil. Sim. Se o preço da soja subiu, dobrou, o preço da arroba também subiu, não em real, mas o valor relativo lá de trás para cá, mas as margens reduziram, a pecuária perdeu mais de 50% da margem dela nesse período, nesses últimos 20 anos. Tem alguma coisa muito séria acontecendo, Fernando. Por quê? A demanda aumentou, a produção respondeu, a produtividade respondeu. Então não foi só um aumento de produção, foi um aumento de produção com produtividade. Tá? E o que nós estamos vivendo hoje, na minha opinião, é um caos. Porque assim, há muito tempo eu não lembro de ver um volume de produtores tão alavancados, com uma deficiência de crédito assustadora. Se propositalmente ou não, o governo vem transferindo o repasse de verba da mão do governo, da mão governamental para a mão da iniciativa privada. Banco que nunca teve nenhum metro de grama sintética no escritório deles virou Banco do Agro. Os fundos de investimento não existiam nisso, choveu de gente agora no agro. Fiagro para tudo quanto é lado. E aí eu estou vendo o produtor mais refém ainda, começando uma safra agora sem dinheiro. E agora sim, quando eu falo sem crédito, tem gente que agora tem nome limpo e não tem capacidade de pegar dinheiro. Porque uma coisa é o cara que está pendurado, devendo muito, não, tem outro que está limpo, mas está sem capacidade de pegar dinheiro porque o banco está super reticente, com razão, RJ para todo lado. Tá? E infelizmente a numérica de RJ é pequena perante a quantidade numérica de produtor, mas elas fazem um barulho tão grande, Fernando. E aí o que acontece? Quando suja água para todo mundo. E aí eu te provoquei agora pelo seguinte, como é que nós vamos fazer com o pobre coitado do produtor que toma porrada do antes da porteira, toma porrada do depois da porteira, toma porrada durante o negócio, São Pedro temperamental, desce água demais, não desce água, sol demais. Cara, isso é uma loucura. Uma mudança geopolítica internacional, uma mudança climática substancial. Antigamente a gente falava, nossa, o Brasil, que bom, o Brasil não tem furacão. Não estamos nem podendo falar isso mais. Né? E aí tudo isso, Fernando, bate na gente, isso chega na gente. O problema da China com os Estados Unidos chega aqui, hora valoria, hora beneficia, hora atrapalha. A enchente no sul matou nossos irmãos gaúchos lá, mas colocou Goiás em terceiro no ranking de produção de soja. A briga tarifária dos Estados Unidos com a China beneficiou, nós pegamos uma lacuna de mercado gigante, mas eu quero saber o seguinte, Fernando, você que vive no meio dos produtores, quanto de fato o nosso produtor está se apropriando disso? Quanto ele está sendo valorizado por esses aumentos tão incrementais na exportação, na produção, Fernando? Pelo amor de Deus, me dá uma notícia nisso. Um dia desses eu estava ouvindo uma palestra e fiquei profundamente chateado com alguns jargões que são utilizados ainda hoje. O primeiro deles é quando o palestrante falou que a única forma é reduzir custo. Esse é um tema que você conhece a minha percepção sobre isso aí. O que precisa fazer é aumentar a margem, né? Diminuir custo não é a solução para o problema. Você tem que, às vezes, aumentar custo para aumentar a margem. Então, o que importa é a margem, é lógico. Outro jargão que eu não suporto mais ouvir é dizer que o produtor é tomador de preço.
na hora de comprar e tomador de preço na hora de vender. Tá, isso é fato, ele toma preço, mas se ele tiver dados, se ele tiver informação, se ele tiver orçamentação, se ele tiver um fluxo de caixa projetado, se ele tiver uma DRE bem feita, ele deixa de ser aquele tomador de preço que olha, toma o preço e resolve. Complicado. Fala na prática, o que é um fluxo de caixa? É quando ele consegue, através de um plano de contas, definir o que a cada mês, por exemplo, plano de contas mês, é onde ele organiza todo o dinheiro que ele desembolsa. Todo o dinheiro, entrada, saída, e dentro da entrada o que vai entrar no... E ali tem semente, defensivo, combustível, tem tudo. Isso é um plano de contas. Mão de obra, tudo onde ele gasta dinheiro, tudo onde entra dinheiro. E vai mês a mês fazendo esse controle. Isso logicamente sai o dinheiro todo primeiro para depois entrar, né? Porque eu vou ter que colher, mas se ele pegar o empréstimo, ele lança um empréstimo e salva. Fluxo de caixa... Mas eu já começo devendo, né? Isso. É só para a gente lembrar começa aqui devendo. Geralmente, sim. Mas se ele tem um fluxo de caixa, tem uma DRE bem elaborada, né? Um demonstrativo de resultado, ou seja, um custo de produção bem elaborado, e aí tem todo um contexto, a gente tem que dividir, aí tem que separar o que é econômico do que é financeiro, né? E aí, se ele consegue separar... O que é econômico financeiro? O financeiro é como a gente... costumo dizer, o preto no branco. Entrou, saiu e não tem o que mexer. Se faltar, vai... É como se fosse o regime de caixa lá. É, o regime de caixa. Se faltar, vai voltar o cheque. O econômico é o que ele comprou, independente se ele pagou ou não. Não, econômico independente da época que competência pagou. E tem também, a gente consegue colocar depreciação, custo de oportunidade. São custos que vai... Na verdade, o econômico diz se o negócio é bom ou não. O financeiro diz se ele roda... Conforme o econômico elaborou a orçamentação, ele vai dizer se ele roda no tempo. Esse mês, se ficou vermelho, vai fechar a conta, vai encerrar a conta. No meio empresarial, eu tenho consultorias há muito tempo, e eu falo, tem muita empresa rica no regime de competência, mas quebrada no regime de caixa. No agro não deve ser diferente, não. Justamente. Então, por isso os dois têm que andar paralelos, né? Tem que andar paralelos. Primeiro tem que existir um entendimento do que é econômico e do que é financeiro. Depois tem que existir as ferramentas apropriadas, porque, mais uma vez, ter software, ter assinatura de software, ter um funcionário que fica o dia inteiro no computador, que é o que a gente vê na maioria das fazendas mais sofisticadas um pouco, não quer dizer que o produtor tem um controle na mão. De maneira alguma. Tem muitos produtores que têm 8 funcionários, 9, 10 funcionários no escritório, não tem fluxo de caixa. Aí, quando a gente fala... Aí piorou tudo, aí é muito mais complicado. Por que é que eu falo? Eu vejo uma discussão grande nisso e pouca discussão nisso que você está falando do econômico financeiro. Sendo que, na realidade, o que vai fazer parar de pé é o econômico financeiro. Justamente. Não o resto. Não adianta eu falar, produzir 100 sacas de soja por hectare, Fernando. No final das contas... Eu gastei 102 para fazer a 100, é bom? E outra coisa importante, quando muitas vezes o produtor, tanto de boi quanto de grãos, ele tem, de certa forma, ele tem os grandes custos, ele tem na mão ou na cabeça. Então, se você fala quanto você gastou de fertilizante, qualquer produtor, ele vai lembrar 1 milhão, 1 milhão 200, 10 milhões, ele vai lembrar o valor, a quantidade, né, monetária que ele gastou com fertilizante. Calcário, ele geralmente sabe, lembra. Se não lembrar, ele consulta o celular e coisa de segundos ou minutos, ele te dá a resposta. Só que eu costumo dizer que está fragmentado. Sabe aquelas caixinhas de medicamentos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Quando eu vou falar com o produtor, eu falo fertilizante, ele abre a caixinha do fertilizante. Ele não sabe como é que estava a posição de caixa dele no dia que ele comprou aquilo e quanto ele pagou pela escassez de capital que ele tinha. Então, quer dizer, ele abre a caixinha do fertilizante, ele só sabe dizer que ele comprou tantas toneladas e quanto que ele pagou, porque está no pedido ou está na nota fiscal que ele tem na mão dele, então ele abre a caixinha. Tem algum lugar que ele compara isso com algum outro dado, de algum concorrente, de algum... Não, aí depende. Se o produtor participa de grupos de compra, então ele está um pouco mais... Que isso poderia ajudar muito, hein? Ele estaria um pouco mais... E eu sei que tem alguns grupos de compra aí parrudos, né? Justamente. Ele começa a ficar um pouco mais respaldado, mas na cabeça do produtor, que é o que eu estou querendo trazer, ele abre a caixinha da fertilizante, fala do fertilizante. Se perguntar, e calcário? Você calcariou? Calcariei. Fecha o fertilizante e abre o calcário. E ele sabe o valor do calcário. Ele pesquisa, pergunta para o contador, pergunta para alguém vai falar. Quando é que você gastou de semente? Ele abre o semente, fecha o calcário, fecha o fertilizante e abre o de semente. Talvez se tivesse colocado mais calcário, teria gasto menos fertilizante e poderia ter usado uma semente alternativa. A relação desses dados, né? Quando você coloca... Vamos lá, para finalizar o raciocínio. Se ele tem, ele pensa no fertilizante, pensa no calcário primeiro, depois no fertilizante, depois na semente, depois nos herbicidas, fungicidas, inseticidas, e tudo isso está separado. Quando você tenta aglutinar isso numa página só, que é o que o painel Safra pretende fazer, já está fazendo e pretende continuar
fazenda. Ele consegue ver tudo em percentual, em sacas, por hectare, ele consegue ver várias, com indicador, né, em várias formas diferentes, ele consegue falar, então quer dizer que se eu colocar, é o que você falou, então quer dizer que se eu tivesse colocado um pouco mais de KCl, um pouco menos, enfim, o que teria refletido? A gente consegue fazer essas oscilações, essas análises de sensibilidade do negócio. Esse registro é que vai possibilitar tomadas de decisão, porque são várias tomadas de decisão no tempo todo. E esses registros para uma safra, que foi o que a gente fez na expedição safra, né, passada, já trouxe uma visão para o produtor que muitos deles falavam para mim, Fernando, eu não tinha visto dessa forma meus números. Deixa eu entrar agora, nessa questão. Você imagina se ele tem safra 24, 25, agora vamos ter 25, 26, depois vão ter 26, 27 e começa a fazer comparação desses dados dolarizados em saca de soja, em reais. Vamos entrar nessa conforme a Selic. Safra, porque nós da Arco Celeste fomos um dos patrocinadores desse evento. Parabenizo lá a FAEG e IFAG pela realização, parabenizo você que ficou no pé nosso para a gente ser um dos protagonistas nisso. Os recebi aqui outro dia para a gente ver os números, fiquei satisfeito, parabenizei. Mas deixa eu puxar algumas coisas utilizando o próprio material, né, que eles me apresentaram e seguindo nessa linha que você falou aí, por exemplo, né, então, assim, me trouxeram aqui que a produtividade média no estado foi de 71,22 sacas, né? Foram 86 propriedades visitadas aqui, em 52 foi realizada a análise econômica, nessa análise aí que você falou. Né? E aí, os dados, os aspectos estratégicos, como a área total explorada, né? Patrimônio e endividamento, custo de condução da lavoura, acesso a financiamento, as estratégias... Mas é interessante aqui porque a disparidade, meu amigo, das médias aqui, e eu tenho medo de número, rapaz, que número é um perigo, porque número não resolve nada, mas número diz tudo, Fernando. Eu sou especialista em planejamento estratégico e controladoria, amigo. Então, assim, número não resolve nada, mas diz tudo. Então, por exemplo, a média diária total, diária da propriedade, né? Isso aí menos problemático, mas nós estamos aqui com 1.399 hectares, que não é uma fazendinha, né? Sendo 724 própria e 675 arrendada. Como estrategista, eu falo, por trás disso aqui pode ter um ofensor enorme, porque os custos de arrendamento são muito díspares. E dentre os principais desembolsos, eu sei que o custo de arrendamento é algo que sequestra bastante resultado. Sim. E a gente, como no afã de querer crescer, uma das estratégias que a gente usa é, vamos arrendar mais área, né? Já que o comprar mais área ficou complexo porque o preço subiu demais. A terra está muito sobrevalorizada. Uhum. Aliás, se a gente for colocar custo de terra hoje, em qualquer atividade agropecuária, acabou. A gente tem que sair do setor. Senão você vai para 30 anos, 40 anos, 50 anos para retornar ao capital. Isso tem que tratar essa forma separada, né? A fazenda é um negócio imobiliário. E a produção é outra contando coisa. Que vai valorizar. Pelo menos quando morrer, alguém vai vender. Aí vamos lá. O máximo aqui foi de 5.200 hectares, mas o mínimo de 81. Não, uma fazenda de 5.000 hectares e uma fazenda de 81 hectares são duas realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu estou só provocando essa questão das médias aqui para você, para me chegar ao seguinte: ter um número já é bom, mas em qual número eu vou olhar o da média? Né? Porque assim, eu sou a fazendinha de 250, tá? Aí estou olhando lá de 5.000. Fernando, a minha realidade de produção não é igual, a minha realidade de compra não é igual, o meu procedimento não é igual. A única coisa que é igual a nossa é que nós somos plantadores de soja, só. Você sabe minha percepção sobre média, né? Você me perguntou, me provocou, porque você sabe o que eu acho da média, né? Sei. O que a média é? É burra. A média é burra. Eu quero saber o quão burro eu sou. A média eu já sabia que a média era burra. Se você olhar para a média, você se torna burro. Se você olhar para a média, você se torna burro. Mas a gente percebeu aqui nos números, são uma análise bem aprofundada, Agora, tem uma perspectiva aí que os números não mostram, que é o tete-a-tete com o produtor que eu tive, foi uma oportunidade fantástica. Agradeço demais a AgroSelect por ter patrocinado, todos os outros patrocinadores, ao IFAG, né? Por ter proporcionado esse momento aí de a gente ter rodado essas fazendas. Rodei 66 fazendas, 66 tirando os outliers, algumas questões. Então a gente percebeu que, como eu estava falando, ao olhar para os números de uma forma, né, organizada, de uma forma detalhada, usando dados muitas vezes da cabeça dele, do celular, do funcionário, ou às vezes do software. A gente entrava no software, a gente entrou no software do produtor e coletou os dados que precisava para poder consolidar o painel safra.
que é o sistema que a gente está usando, né? E nesse momento eu percebi que o produtor tinha sim essa visão do negócio, sim, de forma fragmentada, e quando a gente trazia a visão estruturada, foi muito impressionante. Do nada. Tecnologia, ele me escutou falando e abriu alguma coisa. Então, quando a gente percebeu que o produtor tinha esse anseio por ver os números, mas desligar que resolve tecnologia, mas não estava com esses números no tempo, principalmente, né? Que eu estou tentando defender muito, que é além de ter os dados, transformar a informação, ter o número no tempo, a gente percebe que olhar para a média fica mais difícil ainda para o produtor, porque se ele produz 4 mil hectares, tem uma área de 4 mil hectares, olha para uma realidade de 500 hectares, não vai fazer sentido. Agora, se ele olha para o número dele de forma relativa, porque o número absoluto se torna sem sentido, né? Se ele olhar, gastei 1.400.000 com fertilizante, o que quer dizer? Nada. Agora, se esse 1.400.000 refletiu em 13% do meu custo de produção, opa, peraí, 13%? Isso é mais ou menos? Não, o maior custo você tem. Opa, então o meu maior custo representou 13%? E aí, em cima disso, 13% em cima, por exemplo, aqui acusou um valor de terra de R$62 mil o hectare. Com certeza, tem até mais, tem terras de... Não, aqui é a média, né? A média boa. Não, essa média... Mas, de novo, mas assim, vamos supor que eu seja um produtor e fale assim, cara, por 62 mil hectares... Selic a 15%? Eu tô saindo do negócio. Você me arruma um comprador, eu vendo isso aqui. Claro. Entendeu? Sim. Porque assim, cara, eu tô endividado. Tô com dificuldade de pegar dinheiro. Tô com medo de São Pedro. Estão falando que minha terra vale aqui na média de 62 mil, que eu nunca tive uma oferta dessa aqui. Fernando, eu acho que eu vou parar. Eu vou liquidar. E eu estou falando isso porque muita gente de muitos setores fez isso nas últimas 2 décadas. Só que, vamos lembrar, terra, agropecuária, é movimento real em cima de ativos reais. Não é papel, Fernando. E com todo respeito à turma da Bolsa, à turma dos títulos públicos, isso é papel, Fernando. Você não come papel. Soja você come. Quilo de carne você come, viu? Milho você come. Então, a provocação aqui é... Será que não é hora, Fernando, a gente liderar um movimento, cara? Porque assim, quando eu olho esse trabalho que vocês fizeram e vejo aqui, por exemplo, esse ranking, e eu concordo com o que você falou dessa média, porque tudo que a gente anuncia é média. Inflação média do setor tal. Mas peraí, gente. A média é um indicador. Qual é o meu indicador, Fernando? O que é a minha realidade? Então, por exemplo, aqui está dizendo assim, me confirma esses números aqui, Fernando. Fertilizante, 26%. Defensivo, 17%. E olha só, então 26 mais 17, 43, né? Então 43% do custo de produção médio aqui em 2 itens, fertilizante e defensivo. E a quantidade de fertilizante defensivo que eu vou colocar tem a ver com o tanto que eu conheço da terra, né? Do quanto eu analisei qual é o perfil daquela terra e como é que ela estava, a condição dela, né? O perfil dela é uma coisa, a condição dela é outra, concorda? Arrendamento, 16%. E olha que eu tenho uma parte que é própria, usando a média lá, lembra? Aí semente, 11%. Então, se eu estava em 43, vou tirar o arrendamento. 43 mais 11... 54%. 54%, então, fertilizante, defensivo e semente. Aí a operação 8%, mão de obra 7%, outros 16%, que a grana está aí, né, o juro, e chegar no 100% do custo efetivo. Beleza. Olha a provocação que eu vou te fazer aqui agora. Aonde é que está? A soja produz mais ou menos com mais ou menos altitude? Com mais altitude, mais, né? A soja produz mais ou menos com mais argila ou menos argila no solo? Aí depende da tecnologia. Às vezes com menos argila produz mais ou menos soja com índice pluviométrico acima ou abaixo de 1.500? Também aí depende do posicionamento de cultivar, da época de plantio. Mas não seria importante para mim, porque já que eu estou vendo aqui um monte de número e aquela média, mas em nenhum momento aqui, e como eu não sou produtor, fica complexo, eu sou um cara de número. Não vi essas outras variáveis.
Que horas que eu vou conversar dessas outras variáveis para saber o quanto essa altitude, esse solo, essa quantidade de chuva afetou no meu negócio? Na safra 25-26 do painel safra tá em andamento. Porque se coletar esses dados do produtor, Tá certo. esses dados mais técnicos, geralmente ele tem espaçados, também não estruturados, tá? Também não estruturados. Daí é hora de juntar esses dados econômicos, financeiros com os dados técnicos e tecnológicos. Essa é... Por exemplo, 32% recorrer a financiamento bancário, Fernando. Só isso? Será que cai no esconder isso aqui de vocês, não? O Barta é uma realidade hoje, né? Não, essa o safra Barta é 16, ó. Não. Não, se eu somar 16 mais 32, está dando 48. Aí você vai me falar que 52% no mercado, então está com capital próprio. Não. Não é isso nesse número. De novo, estou falando assim, eu valorizo o trabalho que vocês estão fazendo, valorizei. O dia que o nosso amigo do IFAG esteve aqui, eu parabenizei, mas disse o seguinte, na prática, quanto dessas informações foram para o dia a dia do produtor? Esse produtor você visitou, quanto disso que você levantou e que você falou aqui foi para o dia a dia dele, para esse plantio que ele começou aqui agora? Para esse plantio, em torno de 25% dos produtores que ficaram com acesso à planilha compartilhada utilizaram. Os outros que não tinham acesso a computador ou planilha... Então 75% nada. Ainda não. Porque não teve continuidade, né? A gente vai continuar. Então assim, agora. Goiás eu tenho mais ou menos o quê? Uns 5 mil plantadores de soja? Talvez até Daqueles um pouco 240 mil? Então assim, dos 240 mil tem o quê? 7 mil? Em Goiás, 8 mil? Isso, por aí, 6 mil, 7 mil. Vamos colocar 6, 7 mil. Então dos 6, 7 mil, 60 participaram disso. Aí dos 60, só 25%. Certamente. Essa é a realidade que eu estou falando desde o começo. Então tá. E muitas vezes por... Eu estou te falando isso porque tem hora que eu faço o exercício da empatia e eu me colocando no lugar de quem libera dinheiro. Sabe como é que eu estaria depois de ouvir tudo que você me falou aqui? Não libera dinheiro, não. Deixa travado mesmo. Eu não tenho certeza que o pessoal está usando toda essa evolução tecnológica. Eu não tenho certeza se eles estão sabendo fazer a gestão. Eu não tenho certeza se eles estão sabendo usar essas variáveis todas. E eu vou colocar meu dinheiro nisso. Não, mas ele está me dando garantia. Terra sem liquidez. Ah, não, mas terra está sobrevalorizada. Mas quem é que está comprando e vendendo, Fernando? Porque terra vale se eu for fazer alguma coisa em cima. Estou com 1 quilo de terra tomada por banco aí, Fernando. E aí, vai servir para quê? Então, assim, eu construo isso daqui para chegar numa coisa que é na questão da margem final. Porque, assim, o tempo nosso está esgotando e hoje nós não vamos falar de painel safra, porque não vai dar tempo. Mas eu não posso finalizar essa nossa conversa, porque nós vamos ter que voltar para o estúdio e aí dedicar a esse assunto de gestão, porque se a gente não fizer uma gestão diferente, Fernando, não vai vir dinheiro para isso, Fernando. E vai piorar a situação do produtor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como piorou a situação do produtor. Esse ano melhorou a posição da safra, tá? De novo. Mas não melhorou a posição do produtor, Fernando. Então tem alguma coisa errada. E eu não vi publicação de banco ganhando menos dinheiro, você viu? Não vi. Então, assim, quando a gente fala no resultado final, Fernando, aqui está dizendo aqui de uma margem, né? Eu não vou nem falar desse número, eu vou te perguntar assim, pensa no melhor produtor de soja que você conhece. Produtividade, quanto? 90 sacos por hectare, Beleza. média, né? Custo para produzir isso? 7.500 hectares, reais por hectare. Beleza, que vai dar mais ou menos quanto foi? 7.500, 60 sacas? Isso. Então ele ganharia 30 sacas. Eu estou fazendo aqui a conta burra mesmo, tá? Então nós estamos falando que um cara bom vai ganhar 33% de lucro líquido sobre preço de venda. Cara, isso é um excelente negócio. Eu estou falando de uma safra. E eu ainda vou usar essa terra para produzir alguma outra coisa, não vou? Posso fazer mais uma safra, ou posso colocar boi, eu posso fazer mais alguma coisa com aquela visão sua de olhar a propriedade como um todo. Cara, mas é excelente esse negócio. Não precisa falar o pior resultado, porque o pior é o cara que está perdendo dinheiro. Quantos por cento você acha que estaria nesse quadrante? Dos 33% de lucro líquido? Ou melhor, 50% de margem bruta sobre o custo? Qualquer coisa, você chute, mas nem 5%. Nem 5%. Beleza. Então é desumano o negócio. Porque o pessoal de antes da porteira e depois da porteira é um pessoal que está suportado. Tem caixa, tem sistema financeiro, tem governança e compliance,
tem aonde se apegar, Fernando. Mas esse pessoal da produção não tem, amigo. Não tem um interruptor na fazenda que fala assim, gente, dá um pause aqui só para me dar uma respirada, tem? Não tem. Então, assim, o que eu queria assim, te empurrar até e te provocar mesmo para ver uma reação sua, porque eu sei que você tem uma luta, cara, você é um cara idealista, você é um cara que dedicou sua vida para isso. Nós não podemos continuar de jeito, Fernando. Nós não podemos continuar de jeito. Nós hoje estamos muito mais escravos do que a gente era na época da escravatura no Brasil. Isso vale para as famílias, porque nós temos mais de 80% das famílias endividadas aí, de alguma forma. Isso vale para qualquer um de nós como indivíduo, que estamos escravos, sei lá do quê, seja dos nossos desejos ou do que a gente está imaginando que precisa. Mas falando na prática do nosso produtor, ele está muito mais refém do que qualquer outra época. Está refém no sistema de comercialização pernicioso, ele está refém no sistema de fornecimento de insumo duríssimo, hostil. Está diante de um ambiente com capital restrito, de custo alto. Ou seja, é um ambiente dificílimo de você conviver, Fernando. E eu vejo esse pessoal só, desculpa. E para mim a única chance que tem é o que nós utilizamos como ser humano. Nós só sobrevivemos como ser humano porque nós aprendemos a mandar em bando, Fernando. Senão a gente não tinha aprendido a matar o mamute nunca. Então a provocação que eu vou te fazer é, com toda essa sua experiência, com todo esse seu conhecimento, com toda essa sua vontade, esse seu idealismo, cara, tem que ser iniciado um movimento diferente. Concordo plenamente. Tem que ser. Ferramental existe muitos, né? Muitas tentativas de aglutinação, de consolidação cooperativa. Existe, né? Muita coisa boa, cooperativismo, associativismo, as entidades representativas e tal. Mas que esteja resolvendo mesmo essa questão que nós estamos vivendo agora, primeiro, antes de mais nada, né? Antes de mais nada, precisa saber, porque todos esses números, quando você fala de média, eu estou deixando de lado. Média para o produtor não vai fazer sentido nenhum, porque a grande perspectiva que nós vamos tratar no outro momento do que a gente propõe no painel Safra, que aí é a proposta que eu tenho feito. Não, no outro momento não. Nós vamos marcar aqui agora e nós vamos voltar no estúdio para falar especificamente do painel Safra. Então, aí eu quero saber o que vai ser isso aí. Através disso. E aí eu quero que você vai mandar uma mensagem aqui agora, final, que ela tem que servir já como um compromisso seu do que você vai assumir como responsabilidade aqui na frente do povo, de, na hora que voltar aqui, trazer algo com que essas pessoas possam ter uma perspectiva diferente. A gente não pode deixar de ter esperança, Fernando, porque na hora que a gente perder a esperança, nós morremos. Então, assim, dá uma mensagem pro pessoal final, e essa mensagem tem que ser um compromisso que você vai estar assumindo. E nós vamos voltar aqui muito rápido, mas quando eu falo muito rápido é assim, daqui a poucos dias nós vamos estar nesse estúdio de novo, que eu vou te cobrar esse compromisso que você vai assumir agora com a mensagem que você vai fazer. Eu acho que é exatamente o que eu ia falar, né? Que a gente tem proposto já tem alguns anos, e esse histórico todo que a gente começou falando do meu histórico profissional, né? Me permitiu perceber, tive muitas oportunidades muito boas dentro do sistema FAEG, Senar, CNA, Senar Central, Sebrae, Embrapa, da qual estou muito envolvido até hoje com o pessoal da Embrapa, e os produtores que eu tive a oportunidade de ajudar no processo de gestão. Então eu tenho percebido, há alguns anos já eu tenho falado que a gente tem que fazer um movimento mesmo diferente, que é trazer... Porque gestão é muito amplo, né, Gilson? Falar gestão, tá, você usar o WhatsApp, você está fazendo gestão, quando você recebe alguma coisa de forma mais rápida e tal, mas organizar isso tudo usando o ferramental que existe, porque hoje nós temos condição de ter softwares, todo software é bom, desde que você use ele para o que eles propôs. Se você comprar um software para controle financeiro, você não vai querer ver índice zootécnico nele, mas se você coloca todo o ferramental que está disponível para usar e consegue, aí, através de capacitação, consultorias, acompanhamento, de forma pragmática, para trazer isso tudo afunilando tudo isso para um resultado. Aí é o ponto que eu estou me comprometendo, já que você pediu, né? Aí... a estruturar isso aí, mostrar para o produtor o que ele tem. O que você tem? Eu tenho tal software, tem isso, tem planilha, tem funcionário, tem meu filho, tem quem que você tem? Então, o que você tem? Você está assumindo o compromisso de organizar um movimento? Não, aí eu estou tentando trazer isso para se a gente tiver a oportunidade, claro que a gente organiza esse movimento. Mas afunilar toda essa gama de dados que estão sendo coletados, aí, por isso que eu te digo, eu sou meio polêmico quando se fala de
quando traz esse tema, e conectividade para o agro. Então, cara, não está sendo anotado no Excel, não está sendo anotado no caderno. Você acha que a conectividade vai resolver o problema? Vamos lá. Você vai ter condições de organizar um movimento. Eu estou dizendo isso porque a AgroSelections e alguns parceiros que já estão envolvidos aqui já estão se movimentando para dar retaguarda para um movimento desse tipo. Perfeito. Mas a gente precisa que gente que entenda disso assuma. E aí a pergunta é, toda essa sua experiência, toda essa sua capacidade, esse relacionamento, está à disposição desse movimento? Claro que está à disposição sempre. Porque as pessoas hoje estão falando demais em ajudar, mas na hora que cobram uma posição igual eu estou cobrando aqui, vai todo mundo pulando na cega, saindo pela tangente, não sei o quê. Por isso que eu falo, as pessoas não perguntam, posso te ajudar de alguma forma? Porque tem medo de ouvir, pode, velho. Por isso que eu nem pergunto, véio. Agora aqui eu não estou só perguntando, não. Aqui eu estou desafiando se, dadas as condições de retaguarda, como união de parceiros, para a gente fazer um movimento consistente de suporte para esses produtores para uma nova fase, conjugando tudo isso que você está fazendo, você lidera um movimento desse? Claro. Na hora. A gente tem que começar, porque está cada um tentando fazer o que consegue fazer, pega a referência de um outro produtor, traz para cá, quer dizer, como é que eu faço gestão? Tem muito produtor, só para finalizar, eu sei que já estamos finalizando, mas sempre tem cases, né? Eu gosto muito de casos reais para poder esclarecer e deixar mais claro. Tem produtor que acha que resolve o problema contratando uma pessoa que entende de informática, ou contratando uma pessoa que trabalhou em outra fazenda, que teve sucesso lá. Não é assim que funciona. O seu caso, né, a sua fazenda é um negócio único, não tem outro igual. Ótimo. Então, se você pega um cara que a empresa tem a cara do dono, a fazenda tem a cara do dono. Se você vai lá e contrata uma pessoa que, puxa, o cara é muito capacitado, mas resolveu um problema da fazenda X. Trago para mim. Pode ser que esse cara seja infrutífero, não vai dar resultado. Então, existe uma forma de olhar para tudo isso aí, olhar para todo o contexto e achar uma solução para aquilo ali. Passa por pessoa, passa por tecnologia, passa sim por um escritório bem estruturado, passa por coleta de dados, porque o dado não vem sozinho para o escritório, né? Alguém tem que trazer. Você não chama ele com o berrante, ele vem e entra no... Então tem que trazer o dado para o escritório, tem que ter uma forma de consolidar, só software por si só não resolve, suporte de software via WhatsApp, suporte de software via web não resolve, porque a estruturação dos processos e tudo isso que eu estou falando remete exatamente a um ponto que foi falado aqui, que é a mudança do mindset. E a mudança da mentalidade, da forma de pensar do produtor sozinho não resolve, mas ele tem que ser o primeiro. Se o produtor traz essa mudança e quer que aconteça, ele vai acontecer, quer seja com papel, quer seja com lápis, quer seja com Excel, com software mais sofisticado, com dados de satélite, com o que quer que seja, mas precisa ter esse desejo de mudar e ter o roadmap certinho. Como é que nós começamos, como é que nós finalizamos. Então manda um recado para o nosso produtor. Manda um recado agora mesmo. Eu quero ouvir uma frase de impacto aí, de compromisso. Porque assim, eu vou assumir o compromisso, estou assumindo o compromisso aqui com vocês, e nas próximas horas agora, antes era dias, agora é horas, de mostrar, e vocês vão ver aqui nesse lugar, nesse espaço, a equipe de produção vai montar um material para mostrar na prática o que vai ser feito. E eu não estou antecipando por respeito aos outros parceiros. Mas nos próximos dias e nas próximas horas vai estar sendo sinalizado. Então, você vai ter essa retaguarda. Então, manda agora um recado final para a nossa turma. Eu acho que o recado que precisa ser dado é que existe, sim, uma forma de melhorar todo esse processo. Eu acredito piamente que as fazendas não vão deixar de produzir. Os produtores poderão ser substituídos, mas as fazendas não vão parar de produzir. Nós precisamos da produção agropecuária, precisamos gerar dividendos, precisamos que o Brasil continue pujante como ele é, por conta do agro, muitas vezes. E todo esse movimento, essa angústia, né, de acordar cada dia pensando como é que vai ser a próxima safra, como é que vai ser, como é que vai refletir tudo que está sendo feito no mundo, vai refletir dentro da minha fazenda. Tudo isso aí precisa ser melhor digerido pelo produtor. E a forma de fazer isso é, primeiro, tendo seus próprios dados, trazendo para a plataforma. Eu acho que trazer para a plataforma a gente consiga comunicar isso aí com os parceiros, com outros produtores. Se olhar no mundo do agro, por exemplo, se eu sou um produtor que produz o soja na cidade tal, com uma escala tal, 2 mil, 3 mil, sei lá, 10 mil hectares, como é que os outros produtores na mesma escala que eu estão se comportando? Qual é a melhor época de comprar, qual é o melhor tipo de produto, melhor composição, melhor tecnologia? Isso dá para ser feito, de forma que o produtor, ao ter acesso à tecnologia, que hoje não é cara, hoje qualquer produtor consegue ter software, ter consultoria, ter tudo isso na sua fazenda, mas se cada um estiver atirando para um lado, não vai ter um bom resultado.
E por isso que eu falo muito daquela questão do benchmarking, que é trazer meu dado para a plataforma onde eu consigo me ver perante outros produtores, saber onde é que eu estou acertando mais, errando mais, e aprender com quem está acertando mais que eu e ajudar quem está errando mais que eu. À medida que acontece isso aí, esse delay, esse mais e menos, conseguir for achatando, a gente for trazendo para os produtores para uma realidade onde todos estão acertando mais do que errando, aí consegue ter a mudança de fato do setor. Eu acredito muito nisso e sei que se a gente conjugar consultoria, com tecnologia, com todo o conhecimento, capacitação, acho que nós vamos chegar no resultado de ter os produtores melhores. Que isso começa em Goiás, né, Justo? Então tá bom. Então eu quero agradecer a presença do Fernando aqui, agradecer a presença de vocês e dizer agora já de público, e logo em seguida ao que o Fernando disse, que a AgroSelections resolveu apoiar integralmente essa iniciativa que chegou até nós, né, através de uma conjunção de parceiros que envolvem software, envolve inteligência tributária, inteligência financeira, a turma da logística. Tem muita gente forte envolvida nisso aqui que eu estou falando, e a AgroSelections resolveu realmente apoiar esse movimento, e o que você está chamando de painel safra vai ser um início de uma nova era, de uma nova etapa para esses produtores guerreiros que fazem esse país ser essa pujança que é. Então, eu encerro agradecendo a sua presença, Fernando, agradecendo a presença de vocês e dizendo aqui de maneira muito clara, objetiva e firme: vocês vão receber algo muito diferenciado nos próximos dias para suportar a operação de vocês. Então, aguardem essas novidades, a nossa turma vai trazer em detalhes isso. E você, Fernando, já está convidado aqui para nos próximos dias estar de volta aqui para a gente discutir especificamente esse programa. Perfeito. Combinado? Combinado, estou à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima. Um abraço.